Olá, sejam bem-vindos a essa nossa Masterclass curtinha de hoje. E hoje nós vamos aprender sobre absorver e adsorver. E qual a importância disso hoje para os tratamentos capilares aí do seu salão, né? Sobre os processos que isso muda na venda de procedimentos para suas clientes e o que isso quer dizer, que resultado que isso traz no fio. Ok? Então, agora nós vamos dar início a uma contextualização sobre a importância de nós sabermos o significado dessas duas palavras, adsorver e absorver, hoje no seu salão e como isso vai refletir no cabelo da sua cliente. Ok? Bom, então vamos começar. Primeiramente, a gente tem que ter muito claro o que essas duas palavras elas significam. E eu vou escrever aqui para vocês. Olha, percebam que a primeira palavra é absorver, com AB, sorver. E a segunda palavra que eu vou escrever aqui é ad, com AD, sorver. Felipe, o que essas duas coisas, elas resultam então, o que essas duas palavrinhas elas vão resultar no meu tratamento capilar? Olha, veja bem. Quando nós falamos absorver, nós estamos remetendo a um tipo de tratamento. Quando nós falamos adsorver, nós estamos remetendo a outro tipo de tratamento, né? E a principal dificuldade hoje que nós enxergamos dentro dos espaços, dentro dos salões de beleza, quando nós vamos abordar a nossa cliente em relação à venda de qualquer um dos nossos tratamentos, é justamente a dificuldade de compreensão dessas duas palavrinhas aqui, né? Por quê? Normalmente, na venda de processos de tratamento, hidratações, reconstruções, reengenharia, repositores de água, nós enxergamos que normalmente os profissionais não têm o conhecimento dessas duas palavrinhas e não sabem muito bem o que isso significa. E às vezes acaba vendendo alguns procedimentos para os clientes que não é tão condizente com o resultado que esse cliente está esperando desse processo que ele vai estar realizando. Então é muito importante nós realmente entendermos a diferença dessas duas palavras, absorver e adsorver. E o que essas duas palavrinhas elas trazem para o fio de importante. Olha, uma dessas palavrinhas, que é a palavra absorver, ela está muito ligado ao potencial de retenção instantânea que o cabelo tem. Então o cabelo ele absorve isso muito rapidamente, só que ele também perde isso muito rapidamente. Então absorver é isso. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando nós derrubamos água no chão, a gente vai lá e passa um pano. O pano ele absorve a água, seca o chão, correto? Mas quando nós torcemos o pano, toda essa água vai embora. Então o que significa? Que o pano ele absorveu a água. Então nós podemos definir aqui que absorver é uma palavra que ela se refere à retenção temporária. Retenção temporária de alguma coisa. Quando nós estamos falando do cabelo, essa retenção temporária é do quê? É de nutrientes, é de água e demais ingredientes, certo? Vamos colocar aqui. Demais ingredientes. Então, absorver, ele está muito ligado aquela puxada de nutrientes inicial, mas essa puxada de nutrientes, dependendo do tipo de produto, da formatação do produto que nós temos, ele faz com que o fio apenas absorva. E aí vocês devem já ter visto, né, já ouvirem relatos aí das suas clientes que quando ela chega em casa e vai lavar o cabelo, parece que não tem absolutamente nada nesse fio. Ou até mesmo no outro dia, quando a sua cliente
ela acorda, ela percebe que o cabelo não está na mesma texturização do qual ela saiu do salão no dia anterior. Por que que isso acontece? Justamente porque nós utilizamos produtos que ele tem função de fazer apenas exclusivamente o cabelo absorver. Então ele faz uma retenção temporária e isso sai muito facilmente. Principalmente quando a finalização acontece como a chapinha, acontece com uma temperatura muito alta. E isso faz com que o cabelo ele retenha temporariamente. Quando você vem com a chapinha, você perde essa retenção. Por isso que é uma retenção temporária, uma retenção que sai muito fácil. E quem é que de vocês já não passaram por alguma situação assim, de fornecer um tratamento e no outro dia parece que ali não tem mais nada? É justamente porque nós estamos utilizando uma base de produto que tem por função absorver. E agora nós vamos para outra palavrinha, que é a palavrinha adsorver. Adsorver tem o mesmo processo do que o absorver com B, tá? Mas o adsorver com D, ele faz uma retenção mais prolongada. Vamos colocar aqui, ó. Retenção prolongada. Por que que ele faz essa retenção prolongada? Porque ele tem a capacidade de reter moléculas aquosas, estruturas aquosas, certo? Moléculas aquosas ou formadores ou água propriamente dito, tá? Vamos colocar aqui didaticamente para a gente entender, tá? Moléculas aquosas em meios sólidos. Então, quando nós falamos a palavra adsorver, é como se nós fizéssemos a minha moléculazinha de água, a minha estrutura de água ou alguma base ou algum ingrediente derivado de uma mistura aquosa, ele se grudar em uma parte sólida e não se desgrudar mais. Isso é a palavra adsorver, certo? E quando nós adsorvemos, nós também adsorvemos. Vou riscar aqui, tá? Nós adsorvemos nutriente, nós adsorvemos água e nós podemos absorver demais ingredientes também. Mas o que muda de um para o outro? O que muda são algumas cadeias que são adicionadas através de bioativo ou através de outros componentes também, que faz com que essa molécula de água ou essa molécula de nutriente seja absorvida de forma melhor pela estrutura do fio, que é uma estrutura, pelo que a gente toca, é uma estrutura que está em estado sólido, né? Então, adsorver está ligado a essa capacidade de algo líquido, de uma estrutura líquida, de uma molécula líquida, se ligar com uma molécula sólida e por aí ficar. Agora, para a gente entender isso mais fácil, lembra quando eu dei o exemplo para você lá do pano, que a gente passou o pano, ele absorveu a água, nós torcemos o pano e a água foi embora, certo? Vamos simular esse mesmo exemplo se a gente estivesse utilizando alguma cadeia, né, na confecção desse pano, que ele teria propriedades de absorver, ou em que nessa mistura aquosa teria alguma propriedade que aumentasse a capacidade de absorção, de uma retenção mais prolongada. Então nós iríamos passar esse pano, ele iria absorver essa água, mas quando nós torcêssemos o pano, o que ia acontecer? Essa água não iria sair. Isso chama-se adsorver. Quando nós não conseguimos eliminar de forma tão fácil assim o que o cabelo acabou de segurar. Então, adsorver na estrutura de tratamento, nos nossos processos de tratamento, para o cabelo, para uma ação mais prolongada, isso é muito interessante. Quando nós fazemos um tipo de tratamento e esse tratamento
ele dura, você consegue enxergar esse tratamento por mais tempo, você vê que isso ficou no fio, que trouxe um corpo, que daqui a uma semana a cliente está sentindo esse resultado ainda, é porque o cabelo ele adsorveu. E nós temos produtos que trabalham com a adsorção. Nós temos uma gama de produtos que trabalham com essa questão do cabelo ele adsorver. Então, se hoje você for vender um procedimento, procura conhecer realmente qual a estrutura química do seu produto. Porque às vezes você está comprando alguns tratamentos que ele apenas absorve. Sendo que o interessante para a gente prolongar esse resultado por mais tempo seriam produtos que adsorvem. Felipe, mas eu quero um resultado realmente rápido. Então, eu quero realmente um produto que o fio vai apenas absorver. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Não é muito mais interessante você usar um produto onde a sua cliente ela vai sentir essa texturização por mais tempo em casa? Né? Então, quando nós falamos em absorver, em adsorver, a gente tem que tomar muito cuidado na base de produto que a gente está vendendo. Porque quando nós falamos para a cliente que o cabelo dela vai absorver um determinado produto, na verdade nós estamos querendo dizer para a cliente o quê? Que o cabelo vai adsorver e não vai absorver. E quando a cliente vai embora e vê que esse resultado não está mais tão presente, ela acaba se frustrando. Então, quando nós formos vender um processo, um tratamento mais elaborado, mais engajado, aí para a tua cliente, o que nós vamos ter em mente agora? Olha, para isso eu tenho que usar produtos que tenham a capacidade de adsorver. Felipe, quais são os ingredientes que melhoram a adsorção? Olha, isso é coisa para a próxima aula, tá bom? E eu vou esperar vocês nessa Masterclass também, para a gente explicar quais são os produtos que absorvem melhor. E nós sabermos os produtos que melhor absorvem estruturas no fio, provavelmente nós vamos estar um passo luz na frente de quem não tem essa informação, de quem não tem clareza nessas duas informações aqui. Então é isso. Esse é o nosso conteúdo que eu queria passar hoje para vocês, que fala sobre absorver e que fala sobre adsorver. Viu como isso tem extrema importância para o entendimento dos seus processos e da sua venda aí no seu salão? Até a próxima!